Nova reforma da Previdência está no ar. Sim, mas Giovanni, eles acabaram de negar a revisão da vida toda. Giovanni, acabaram de encontrar esse rombo enorme, esse roubo enorme de 6,3 bilhões de reais no INSS, uma roubalheira danada. Giovanni, o povo só está perdendo e os caras estão falando em fazer uma nova reforma da Previdência agora. Sim, inclusive vão utilizar todas essas circunstâncias para justificar ainda mais uma nova reforma da Previdência. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir para que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, isso não vai te custar nada. A gente precisa fazer com que todos os brasileiros saibam a verdade. E a verdade eu vou te dizer agora. Eu quero, antes de mais nada, apenas te recordar que em 2019 havia uma narrativa muito forte de que, caso o Brasil conseguisse aprovar a reforma da Previdência, o Brasil ia decolar, não é verdade? Tá aí, né? Estou trazendo duas reportagens. Você tem aí, ó, a aprovação da reforma da Previdência abre caminho para o Brasil decolar de vez, diz Bolsonaro. Ele disse isso em 29 de outubro, né? E ali ele já tinha a certeza da reforma, da aprovação da reforma da Previdência, que foi em 11 de novembro. Você também tem Paulo Guedes dizendo, né, que o Brasil vai decolar, né, a partir de julho. Beleza? Né? E aí ele coloca, né, no semestre, olha só, o ministro da Economia afirmou que no primeiro semestre faltou aprovar as reformas. Só que não, né? No segundo semestre não vai faltar isso. E realmente eles conseguiram aprovar a reforma da Previdência em 2019. E o que eles aprovaram basicamente? Então, eles aprovaram o corte de 50% na pensão por morte, ou seja, pensão por morte agora, o cônjuge sobrevivente só receberia 50%. E o mais interessante disso é que isso foi aprovado há poucos meses antes de começar a pandemia, que levou mais de 800 mil brasileiros embora, né? Ou seja, desses 800 mil, se 500 mil tinha pensão por morte, a pessoa que ficou para receber só recebeu a metade. Sim, é essa a situação. Outra coisa também que foi aprovada foi o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você contribuísse para o INSS 33 anos mulher e 35 anos homem, você conseguiria se aposentar por tempo de contribuição, respeitada ali uma pontuação, uma idade e tudo mais. Beleza? Aquela regra de 85-95. Outra coisa que também passou nessa reforma da Previdência em 2019 foi critério cumulativo para aposentadoria especial. Né? Ou seja, além de efetivo tempo de exposição a agentes químicos nocivos e tudo mais, você também precisaria ter idade mínima. E a idade mínima começa com 58 anos de idade. Né? Então o cara ficou na mina por 15 anos, tem que completar, entrou nesse trabalho com 20 anos. Com 35 anos ele já tem direito à aposentadoria especial, porque o cara já está quase cego, sem pulmão, o cara já está um moribundo. Mas ele vai ter que esperar até os 58 anos para se aposentar. Também uma coisa que eles vedaram com essa reforma foi a conversão de tempo especial em comum. Tipo assim, você tem 14 anos de tempo especial. Aí você não aguenta mais, você chega para sua família e fala, não, você não vai ficar mais aí, pai, não dá, você vai vir para cá trabalhar no escritório de contabilidade. Esses 15 anos eram computados como com 1,4, aumentava, né? Era convertido em tempo comum, mas com um acréscimo. Foi vedada essa conversão também de tempo especial para comum. Também, o que aconteceu nessa reforma foi o aumento em 2 anos para a aposentadoria por idade para a mulher. Além disso, como era calculada a aposentadoria? 80% das suas maiores contribuições, computadas de julho de 94 até a data que você ia pedir a aposentadoria, passou para 60%. Né? E aí se aumenta ali 5% e tal, e assim vai. Beleza? Então basicamente foram essas as reformas da Previdência. E aí arrebentou um monte de gente, tem gente catando caco até hoje. Mas vamos lá, porque tivemos essa polêmica há poucos dias atrás, que o Brasil precisa congelar o salário mínimo por 6 anos. Né? Isso veio à tona, e o Arminio Fraga é um economista que foi presidente do Banco Central ali no período de Fernando Henrique, é um cara mais ligado à direita, tá? E ele tá colocando isso. E depois dessa postagem, olha só, isso aqui é no Estadão. No Estadão também, você tá vendo que o Estadão tá com força nesse sentido, tá dizendo o seguinte: nenhuma âncora fiscal será capaz de conter a dívida enquanto o PT continuar a interditar a discussão sobre o salário mínimo e sua vinculação com benefícios previdenciários e assistenciais. Eu vou pegar nisso daqui contigo e você vai ver agora como é que está esse jogo todo. Então temos que discutir o congelamento do salário mínimo e a desvinculação dos benefícios previdenciários
e assistenciais. Eu vou te explicar isso já já. Aí eu quero só te trazer uma coisa, porque assim, o G1, né, essa Daniela Lima, ela trouxe aqui o seguinte: investigação do INSS mira fraudes em empréstimos consignados. Modalidade movimentou 90 bilhões. Então, se não bastasse a fraude do INSS com sindicatos e associações, agora estamos diante da fraude dos empréstimos consignados. Mas presta atenção, lembra que eu te falei que eu te explicar isso aqui, ó, do Armínio Fraga? Ele está falando, nenhuma âncora fiscal será capaz de conter a dívida enquanto o PT continuar a interditar a discussão sobre o salário mínimo, o congelamento que ele trouxe, e também a desvinculação, né, gente, dos benefícios previdenciários com benefícios previdenciários e assistenciais. Então, eu quero te voltar na PEC do equilíbrio. Eu quero te dizer que a reforma da Previdência já está pronta. Tá? Ela já está escrita, ela já tem uma estrutura legislativa, é só pautar para votar. Tá? Segundo, essa PEC do equilíbrio fiscal que eles tentaram emplacar em 2024, ela iria trazer uma economia de 1,1 trilhão de reais, né? Olha aqui, de despesas governamentais em 6 anos. Esses 6 anos não te lembra nada? Deixa eu te lembrar aqui. Esses 6 anos não te lembra nada? Brasil precisa congelar salários mínimos por 6 anos. Eu estou te dizendo, a PEC do equilíbrio fiscal é a nova reforma da Previdência. Mas, Giovanni, quem foram os infelizes, os desgraçados, com todo o respeito da palavra, desculpa para essa palavra que não merece ser utilizada para esse tipo de gente, que aprovou isso daí? Então, essa PEC do equilíbrio fiscal, ela foi uma resposta, ou então uma contraproposta da direita, do centro, da direita, da extrema-direita, para o que nós chamamos de PEC do corte de gastos de Fernando Haddad. Lembra que a PEC do corte de gastos de Haddad, eles cortaram basicamente 3 pontos. Cortaram o reajuste do salário mínimo, que era inflação mais PIB, ficou inflação mais um reajuste de 0,6 a 2,5, não será mais pelo PIB, tá? Também cortou o abono salarial, né? Reduziu o critério de elegibilidade, tem vídeo meu te explicando isso daqui, e também cortou beneficiários do BPC Loas, tá? Beneficiários que tem gente recebendo BPC Loas ou benefício previdenciário dentro de casa não recebe, que tem iPhone, moto, carro, terra nua, imóvel, tem algum patrimônio também deixa de receber BPC Loas. Então, esse plano, né, ou então esse projeto de lei, projeto de emenda à Constituição, essa PEC foi aprovada em 20 de dezembro de 2024 lá no Congresso Nacional e foi a PEC do corte de gastos de Fernando Haddad e Lula. Eu já te expliquei isso daqui também quando eu falo do reajuste do salário mínimo. Tem vídeo meu aqui te trazendo esse paralelo. Mas essa PEC acabou não seguindo, até porque, já te expliquei isso também, o governo Lula conseguiu injetar no Congresso Nacional de emendas parlamentares, orçamento secreto, 194,3 bilhões de reais. Os caras liberaram em um dia, em menos de 24 horas, a PEC do corte de gastos estava aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado. Os caras gastaram muito dinheiro, você lembra, eu já te expliquei isso daqui, que o Flávio Dino, em 24 horas, conseguiu marcar um julgamento para liberar o dinheiro. Só o Flávio Dino e o STF, em menos de 24 horas, liberaram 188 bilhões de reais, e aí o Lula veio com mais 8,5, 8,8, e festa 20 de dezembro, foi dinheiro para tudo quanto é lado, menos para o seu lado, não é verdade? Mas segue comigo, e essa PEC de gastos, você acabou de ver, olha aqui, olha só, a economia vai ser de quanto? 1,1 trilhão. Em quantos anos? 6 anos. Já te mostrei aqui do que isso se trata. Já te mostrei que o Armínio Fraga, há poucas horas, 6 horas, trouxe isso daí. Olha, a gente tem que discutir. O congelamento do salário mínimo é desvinculação. Giovanni, eu quero entender a desvinculação, homem. Fala logo. Então, deixa eu te mostrar só esse pedacinho aqui para você entender o que seria a desvinculação. Presta atenção comigo, vem para cá. E olha só, você já deu seu joinha? Já deu seu like? Pelo amor de Deus, hein? Tô te esclarecendo tudo, de forma cidadã. Ninguém te passa isso daqui, meu amigo. Vambora, compartilha isso daqui pro povo brasileiro saber da verdade. Pelo amor de Deus, hein? Presta atenção. Entre outros pontos, os parlamentares propõem desvincular benefícios previdenciários e assistenciais como benefício de prestação continuada do salário mínimo. Hoje, o valor do salário mínimo serve de referência para esses benefícios. De 2026 a 2031, eles passariam a ser corrigidos apenas pela inflação. Ainda nesse mesmo período, os gastos mínimos com saúde e educação
Peguei ali, logo em seguida ele vai falar do abono salarial. Também tá? seriam corrigidos pela inflação Deixa eu e mostrar. deixariam de ser vinculados ao tamanho das Desgraça, receitas. gente. Hoje, a Constituição determina que os pisos são atrelados à arrecadação. Dessa forma, quanto maior a receita do governo, maior o volume de recursos destinados para essas áreas. O abono salarial seria mantido até 2031. Pronto. Essa PEC do equilíbrio é a nova PEC da reforma da Previdência. Já estou te dizendo. Eles não emplacaram em 2024 porque o Lula gastou quase 200 bilhões. Mas eles vão emplacar em 2025, 2026, principalmente em 2026, sendo reeleitos. Toda essa galera aí que você vê, da direita, que você gosta, essa galera da esquerda que só fica lacrando, não tem força, essa galera é muito fraca. Guilherme Boulos, como é que é o nome? Érica Hilton é fraca, não sabe do que fala, não sabe como trabalhar, não sabe defender trabalhadores e aposentados. E a direita nem te conhece. Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, essa galera nem sabe quem é você, tá? Nem sabe. Vivem do dinheiro público, mamam no dinheiro público, só sabem produzir através do que ganham do dinheiro público, mas não trabalham para o povo de jeito nenhum. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e você tem que começar a pensar em você. E por falar em deputados federais, tá aí, né? Câmara deve votar requerimento para acelerar projeto que amplia o número de deputados federais. Eu fico, né? Poxa, não podia a gente ter um Congresso Nacional que realmente representasse o povo brasileiro? Aí eu te falo, cadê? Cadê o seu político de estimação lutando contra isso? Ou fazendo um videozinho na vertical, com fundo preto e música aterrorizante, para te esclarecer que você tem um monte de deputados e senadores que não prestam para nada, a não ser encher seus próprios rabos. E eles sempre estão lutando para te manter curvado, né? E nesse momento, seja você lulista, ou seja você bolsonarista, não acredite que você está curvado apenas para o seu político de estimação, não. Quando você se curva para um ou para outro, você se curva para os dois. Quando você se curva para os dois, é o povo que sempre sai perdendo.